Olá pessoal, nesta videoaula, a aula de número 3 do nosso curso, né, para o Enem de Física. Vamos fazer aqui uma revisão, resolver algumas questões também do Enem, né, envolvendo movimento uniforme e movimento uniformemente variado, vistos nas duas aulas anteriores. Então, lá vimos, por exemplo, a característica do movimento uniforme, é que o objeto, né, em movimento mantém sua velocidade constante no tempo, né, à medida que o tempo passa. O valor da velocidade não se altera e, naturalmente, em movimento, né, em relação a um determinado referencial, esta velocidade é diferente de zero. Função horária da posição, o espaço aqui, ou a posição em um dado instante de tempo, é igual à posição inicial, esse zero, aquela para t igual a zero, onde o objeto, né, na trajetória se encontra em t igual a zero, e a velocidade aqui. Então, esse zero mais vt mostra como o espaço varia com o tempo. Trata-se, portanto, de uma função de primeiro grau. As representações gráficas das funções de primeiro grau são sempre retas. Aqui, como eu comentei lá, aqui na revisão a gente, né, uma rápida passagem aqui pela análise gráfica, né, de forma assim qualitativa, sem colocar valores, só para ter uma visão geral do comportamento. Então, como a velocidade é constante, à medida que o tempo passa, ela não varia, só que ela pode ser aqui positiva, tratando-se de um MU progressivo, ou negativa, né, tratando-se de um MU retrógrado. Situação de repouso, à medida que o tempo passa, a velocidade se mantém nula em relação a um dado referencial, né, condição de repouso. Já o gráfico S contra T, como obedece a fórmula ali S igual a S0 mais VT, são retas também, só que aí no caso, né, podemos ter aqui uma função crescente ou decrescente. Aqui levando uma velocidade positiva, progressiva, aqui é uma velocidade negativa, retrógrada. Na trajetória, aqui o objeto está, né, digamos, se afastando, né, da posição inicial. Okay? E aqui, né, ele, né, caminha no sentido, né, contrário da orientação que a gente impõe à trajetória. Okay? Então, digamos que a gente tem um movimento retilíneo uniforme, seja uma reta, por exemplo, não é o eixo X, ok? Então, um corpo deslocando-se na direção, no sentido do eixo X, valores, né, crescentes de X, progressivo. E para valores decrescentes de X, retrógrado, por exemplo. E aqui velocidade igual a zero, porque S contra T, a posição inicial não está variando. Então, o tempo está passando e o objeto na trajetória continua, né, parado na posição inicial. Propriedade dos gráficos. Aqui para a velocidade média, uma possibilidade de cálculo pela tangente do ângulo formado entre uma reta paralela ao eixo dos tempos e a reta em questão, né, que descreve o movimento na situação do problema. E aí, usando aqui trigonometria, no triângulo retângulo, podemos usar ΔS sobre ΔT para o cálculo da velocidade média, ou seja, a tangente do ângulo alfa, ali, né, definida no triângulo retângulo. Transformação de unidades, válida para a velocidade apenas, km por hora para metros por segundo dividimos pelo fator 3,6, ao contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Questões aqui sobre MU que caíram no Enem. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ou hora menos 1, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número
396 do Conselho Nacional de Trânsito. Para vias com velocidade de até 100 km hora menos 1, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de mais 7 km hora menos 1, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido, descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então, vamos usar aqui a definição de velocidade média. ΔS sobre ΔT, a distância ali considerada entre os dois sensores, 50 centímetros, o tempo que leva de 20 milissegundos. Vamos passar aqui para metros, a variação do espaço, e para segundos, o intervalo de tempo correspondente. Então, de centímetro para metro, 10 a menos 2, um centímetro, 10 a menos 2 metros, de milissegundo para segundos, 10 a menos 3 segundos. 50 por 20, 2,5. 10, repetimos a base, subtraímos os expoentes. Menos 2, menos 3. Regra da potência, né, de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. 2,5 vezes 10, porque que vai ficar menos 2, menos com menos mais 3. Menos 2 mais 3 mais 1. Então fica 10. 10 vezes 2,5, 25. Só que está em metros por segundo. Vamos multiplicar por 3,6, levando a 90 km por hora. O quilômetro é hora menos 1. Logo, né, a velocidade registrada, né, pelo aparelho consiste em, né, diminuirmos de 7 unidades aqui a velocidade encontrada, ou seja, 83 km por hora. Resposta, letra C. Na segunda questão, temos uma concessionária é responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando ambos com velocidades constantes, ou seja, em MU, e iguais às máximas permitidas, porque somente o caminhão tem um serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então, mesmo o carro, né, precisando para ter que parar, né, as cabines, ele ainda leva um tempo menor. Vejamos. A resolução aqui, o caminhão, né, vamos calcular o intervalo de tempo para o caminhão. Então, temos a distância percorrida, espaço percorrido e a respectiva velocidade. Então, trocando a posição aqui, V igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, ΔT é igual a ΔS sobre V, 480 por 80, 6 horas, 1 hora tem 60 minutos, então CV6, 36, 360, né? 6 vezes 60, 360 minutos. O carro, intervalo de tempo para o carro, 480, né, por 100, aqui, igual a 4,8, né, horas aí, que leva a 288, né, minutos. Só que aí temos também a parada do carro, né? 10 vezes, né? Então, o tempo total que o carro leva é igual a 288, mais cada, né, parada é 3 minutos, 3 vezes 10, 30, 280 mais 30, 318 minutos. E aí, ele solicita a diferença de tempo entre o carro e o caminhão, então
caminhão e o carro aqui, 360 menos 318, 42 minutos, que aparece como resposta à opção B. No movimento uniformemente variado, a característica fundamental é que a aceleração, né, do móvel, da partícula, seja constante ao longo do tempo e diferente de zero. A função horária da velocidade mostra que ela tem o mesmo comportamento, né, matemático da função espaço, né, do MU, que vimos agora, do S igual a S0 mais GT. Tem o mesmo comportamento. V igual a V0 mais AT é uma função de primeiro grau, uma função afim, por exemplo, e que a representação gráfica é sempre uma reta. Gráfico velocidade contra o tempo. Nesse caso, né, como ela varia, e varia como uma função de primeiro grau, crescente, leva a aceleração positiva, função decrescente da velocidade com o tempo, leva a aceleração negativa. Propriedade gráfica, para gráficos, velocidade versus o tempo, o cálculo da variação do espaço é feito através da área entre o gráfico desenhado e o eixo dos tempos. Okay? Então, essa área, a princípio, dá o ΔS, e o módulo do ΔS, ou seja, o valor sempre positivo, pode levar ao cálculo da distância percorrida. Variação do espaço e distância percorrida, conceitos diferentes, e vamos tratar, né, mais adiante no curso. Bom, então o que interessa aqui é o valor só numérico, sim, aqui, né, mostrando isso porque, né, espaço, unidades do espaço não batem com as unidades de área, né? São grandezas de espécies diferentes. Então, pela área, a gente chega ao ΔS. No caso aí, nesse exemplo, né, seria calcular a área do trapézio na questão e na figura. Função horária da posição, que mostra como a posição, né, o espaço varia com o tempo, agora varia quadraticamente, ou seja, trata-se de uma função do segundo grau, cuja representação gráfica para t maior ou igual a zero, para tempos, né, maior ou igual a zero, são parábolas. Com cavidade voltada para cima, implica que a aceleração da partícula é positiva. Aceleração negativa, com cavidade voltada para baixo. No t igual a zero, nós temos a posição ao espaço inicial. Okay? A terceira equação, igualmente importante, dentro do MUV, é a equação de Torricelli, útil, como eu falei na aula anterior, para, né, por exemplo, movimento com aceleração constante, como é o MUV, onde o tempo não aparece. Então aqui a gente tem a velocidade final, né, velocidade inicial, por exemplo, considerando aí dois pontos, né, da trajetória separados, né, por uma variação aí de espaço, né, de ΔS, no caso, com aceleração A. E aí vejamos uma questão do Enem sobre MUV. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km/h menos 1. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros segundo a menos 2, e que o limite de velocidade reduza de 60 km/h menos 1 para 50 km/h menos 1. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor mais próximo de. Não é mencionado o tempo no problema, e como a desaceleração é constante,
trata-se de um MUV. Então, vamos aqui aplicar a equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Esse ΔS poderá ser trocado pela distância percorrida, uma vez que a trajetória é retilínea, considerada retilínea. Velocidade final, zero ao quadrado. Aqui, eu já transformei a velocidade de km por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6, que dá aproximadamente 16,666, 17 aproximadamente, e já elevei ao quadrado, 289. Como se trata de uma desaceleração, a aceleração é tomada com sinal de menos, ela é negativa. Trata-se de uma frenagem, né? Então, aqui a gente pode passar o menos 10, 2 vezes menos 5, menos 10D, para lá, para o primeiro membro fica positivo, 289 dividido por 10, 28,9 metros. Igualmente, para a segunda situação, agora com uma velocidade de 50 km por hora. Aí, no caso, ao dividir, próximo de 14, ao dividir por 3,6, 14 aproximadamente ao quadrado fica 196. Velocidade final zero, nas duas situações, o corpo vai parar e a desaceleração é a mesma. Então, 10D novamente, só que agora igual a 196, 196 décimos aqui, ou 19,6 metros. E, portanto, a diferença entre esses dois valores aqui é de 9,3 metros. Resposta letra B. Ok, pessoal? Então, aqui mais uma videoaula, número 3, aula 3 do curso de Física para o Enem, para um reforço também escolar, como assim desejar. Espero contar com o apoio de vocês, dando aí o seu joinha, inscrevendo-se no canal. Desde já, muito obrigado. Até a próxima aula. Desejo a todos sempre muito sucesso nos estudos e nos concursos.